Fala galera, vamos começar hoje mais uma aula da nossa disciplina Redes Computadores. Hoje a gente vai falar sobre roteamento. Roteamento é um conjunto de regras que define como os dados vão partir de uma rede, de uma determinada rede para uma outra rede distinta. Então, é a interligação de duas redes diferentes. O equipamento responsável por fazer essa interligação é chamado de roteador. Esse equipamento é que vai interligar uma rede origem a uma rede destino. Então esse é um equipamento que ele tem dentro dele várias regras, e alguns softwares, algoritmos que vão determinar o caminho. Então o roteador ele é responsável por interligar duas redes diferentes, então ele fica aqui no meio das redes, Aqui a gente tem um exemplo de uma rede 192.6810/24 sendo interligada através de um roteador para acessar uma rede 92.6820/24. Então as máscaras aqui a gente consegue identificar que é uma rede de classe C, e aí a gente vê facilmente que são duas redes distintas. Um exemplo aqui para vocês entenderem melhor no Packet Trace, a partir de uma rede que a gente já configurou, a subrede dela aqui, essa 162, por exemplo, para chegar na outra rede 164, ela precisa de ter um roteador, porque simplesmente dessa forma aqui, só com conexões de switches, não é possível, Então, da forma que está, eu preciso uma máquina da rede A não tem conexões com a máquina da rede B. Então eu precisaria, neste caso, colocar um roteador aqui no meio. O equipamento roteador, colocaria ele aqui e fazia a interligação. Então o roteador tem esse papel. Tá? Bom, a gente tem dois tipos de roteamento. A gente tem o roteamento estático e o roteamento dinâmico. O roteamento estático é aquele roteamento em que o administrador da rede, ele mesmo vai lá e determina as rotas. Ele vai falar que, ele vai determinar lá quais as rotas o roteador vai utilizar para enviar o pacote. Então é um roteamento que ele tem um menor custo de memória e de CPU, porque não precisa de ter um algoritmo rodando nesse roteador, porque essas rotas elas vão ser determinadas de forma manual, então não há necessidade de ter um algoritmo. Ele não usa largura de banda para troca de informações, e o administrador ele tem o maior controle da rede, então ele mesmo que vai configurar as rotas, então ele tem esse controle. E quais as desvantagens? O administrador, para ele configurar essas rotas, ele tem que conhecer muito bem a rede. Então, se ele não conhece a rede, ele não consegue fazer essa configuração. E para cada novo roteador que é adicionado na rede ou retirado, o administrador, no caso, ele vai ter que atualizar todas as rotas de todos os outros roteadores. Então é um trabalho muito grande, para redes grandes. E é inviável em uma rede de grande porte. Então, quando a gente trata de rede de grande porte, a gente não consegue utilizar o roteamento estático. Então, o roteamento estático ele é muito utilizado para empresas que têm poucos roteadores. Então aqui a gente tem um exemplo de roteamento estático,
Eu tenho uma rede 192.168.30.0 que quer atingir a rede 192.168.10. E tenho três roteadores, roteador R1, R2 e R3. Então eu configuro o R3 para toda vez que chegar um pacote com direção R1, para ele enviar para o próximo roteador R2. E o R2 vai entregar esse pacote para o R1. E tenho que configurar o retorno também. Então toda vez que o pacote chegar em R1 com destino a R3, eu preciso fazer com que ele envie o pacote para R2, que vai enviar para R3. Com 3 roteadores a gente já tem um trabalho significativo. Imagina com 50 roteadores, é impossível. Roteamento dinâmico. Então o roteamento dinâmico ele vai utilizar de algoritmos de roteamento para criar as tabelas de roteamento. Então, assim, os algoritmos vão configurar essa tabela de acordo com a configuração de cada algoritmo. Então, quais são as vantagens? Ele vai simplificar esse processo de configuração da rede. Então, você configura o algoritmo e deixa que ele faça a configuração de cada roteador. Ele é utilizado em redes de médio e grande porte. Quais são as desvantagens? Como ele vai ter que conhecer, o algoritmo vai ter que conhecer a rede, então ele utiliza de uma parte da largura de banda da rede para ele ficar monitorando os outros roteadores para fazer essa configuração. Então ele requer uma maior utilização de CPU e memória do roteador, porque ele é um software e todo software requer uma quantidade de memória e de CPU para funcionar. Quais os protocolos que a gente tem? Alguns aqui, vou apresentar alguns que a gente tem hoje. Então a gente tem duas categorias principais de protocolos. Uma que é a IGP, que é protocolos do tipo interior. Então esse protocolo ele vai rodar geralmente dentro das empresas. E temos um outro tipo que é o EGP. Então esses protocolos geralmente são utilizados por operadoras. Eles são protocolos do tipo exterior. Então trabalha geralmente fora das empresas. Dentro das categorias do IGP, a gente vai ter alguns algoritmos, alguns protocolos aqui, o RIP, o OSPF, o EIGRP, que é os três aqui mais utilizados no IGP. E dentro do EGP a gente vai ter o BGP, que é o Border Gateway Protocol, que é o mais utilizado, aí. Bom, a gente chama de métrica, é os métodos que os algoritmos utilizam para escolher as rotas a serem adotadas. Então, assim, a distância de um roteador até o outro a gente vai chamar de métrica. Então, métrica é o método, o que o algoritmo vai utilizar para escolher o melhor caminho. Bom, então vamos falar agora dos algoritmos, Quais os tipos de algoritmos que a gente tem. Então a gente já identificou, já viu que vai precisar do algoritmo, e agora qual tipo de algoritmo a gente vai utilizar? Então a gente tem um tipo de algoritmo que é chamado de distância vector, ou vetor distância, o que esse algoritmo faz? Ele simplesmente vai verificar a distância entre a origem e o destino e vai escolher sempre a menor distância. É uma operação que é simples, mas é limitada. Então, assim, a gente tem um problema aí que nem sempre o caminho mais curto ele é o melhor caminho. Então, assim, a gente pode ter um caminho curto, mas que pode estar congestionado. Então ele vai verificar quanto menor o número de saltos, os saltos aí, quantos roteadores que tem no meio do caminho. Então ele vai verificar o menor número de roteadores é o caminho que ele vai escolher. Um outro tipo de algoritmo, ele utiliza
ele é chamado de link state, né? Então ele vai utilizar a banda larga como métrica. Ele vai utilizar aquele caminho que tiver a maior banda, né? Então é uma métrica mais eficiente do que a do distance vector, né? Porque ele vai utilizar a largura de banda como métrica. E a gente tem um algoritmo que é o híbrido. Então ele faz a junção dos dois. Então ele verifica a distância, né, quantos roteadores eu tenho no meio do caminho, e também o link. Então ele vai fazer essa junção. Então com certeza esse híbrido é um tipo de algoritmo melhor para a gente utilizar. Mas lembrando que para a gente utilizar um algoritmo do tipo híbrido, o roteador precisa de ter uma capacidade maior de processamento e memória. Então aqui a gente vai falar um pouco do problema de utilizar um algoritmo, um protocolo do tipo distance vector, que é um protocolo que só utiliza a distância como métrica. Então neste caso aqui, que vocês estão vendo, quando eu parto do computador A para o computador B, ele vai contar quantos roteadores eu tenho no caminho aqui de cima. 1, 2, 3, 4. Então, para eu chegar do computador A até o computador B, eu preciso passar por 4 roteadores. Aqui embaixo, na parte de baixo, eu só preciso passar por 3 roteadores. 1, 2, 3. Então, o meu salto é de 3 aqui embaixo e 4 em cima. Então, ele vai utilizar o caminho de baixo. Só que quando eu analiso a banda larga, né, a banda disponível, eu vejo que embaixo eu tenho um canal de 1 mega. E no de cima eu teria um canal de 10 mega disponível. E aí, provavelmente, né, eu teria uma maior velocidade utilizando o caminho de cima do que o caminho de baixo. Mas como ele verifica só a quantidade de roteadores, ele vai escolher o menor caminho. O RIP, ele é um protocolo que utiliza o distance vector. Então ele foi um dos primeiros protocolos, né, a ser utilizados. Então ele utiliza esse protocolo aí da menor distância, do vetor distância. O RIP a gente tem 3 versões, a versão 1, 2 e a versão para IPv6. Lembrando que o RIP ele tem um limite de 15 saltos, o que significa que se a distância da origem até o destino, se tiver mais do que 15 roteadores, ele não alcança o destino. Então, ele não consegue ultrapassar 16 roteadores. A gente vai ter também o OSPF, que é um protocolo aberto. Ele utiliza o algoritmo de o caminho mais curto, né? E ele também considera a largura de banda. Então ele é do tipo híbrido aí. As métricas que o OSPF utiliza também pode ser chamado de custo. E ele utiliza as larguras de bandas cumulativas na interface do roteador. Então aqui é um exemplo do protocolo dos roteadores utilizando o protocolo OSPF. A gente tem o roteador R2 querendo enviar dados para o R1. E aí aqui a gente vê que se fosse pela menor distância, ele está diretamente ligado ao R1. Então ele utilizaria esse canal. Mas como a gente pode ver, esse canal ele tem uma banda de 56 kbps. Enquanto quando ele passa por R3 até chegar no R1, ele vai ter uma banda de 100 megabits e depois mais uma banda de 100 megabits para chegar em R1. Então, muito mais rápido do que o caminho direto. Neste caso, ele vai optar por fazer o caminho mais longo. BGP
um tipo de protocolo, né, que é externo à rede, né? Então ele vai utilizar, ele é um external gateway. Ele vai utilizar também o algoritmo de Best Path Selection, que é o algoritmo do melhor caminho. O algoritmo do melhor caminho, ele decide qual o melhor caminho a ser instalado na tabela de roteamento. Então, como que ele funciona? Ele vai pegar o primeiro caminho disponível e vai instalar no roteador. Depois ele verifica, ele pega o segundo caminho disponível e verifica se esse segundo caminho for melhor que o primeiro, ele substitui o primeiro e começa a utilizar o segundo. E assim sucessivamente, até o último caminho. Sempre ele vai alterar o caminho anterior se o próximo for melhor que ele. Então ele fica verificando esses caminhos sempre e alterando a tabela de roteamento. Ele pode utilizar várias regras, né, várias métricas para decidir esse melhor caminho. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um sistema autônomo que utiliza esse BGP. Então aqui a gente tem os sistemas autônomos, os roteadores de sistemas autônomos que interligam com os outros. Muito obrigado e espero vocês para a próxima aula.